Jamal Walker é um cara normal que trabalha em período integral em um parque temático chamado Mundo Medieval. O proprietário do parque está preocupado com seu futuro porque ele está passando por dificuldades financeiras. Além disso, um parque temático concorrente chamado Mundo do Castelo está abrindo bem ao lado deles. Se eles não inventarem novas ideias, o mundo medieval está destinado à falência. Numa tarde, Jamal é encarregado de limpar o fosso ao redor do parque. Enquanto faz isso, ele nota um medalhão na água, que parece que poderia valer muito dinheiro, provavelmente 35, da loja de presentes. Ao tentar recuperá-lo, Jamal cai no fosso, e embora seja bastante raso, ele se afoga. Quando ele sai da água, ele vê que não está mais no parque. Ele racionaliza que isso deve ser no Mundo do Castelo, que fica perto do parque deles. O que Jamal não sabe é que ele foi sugado para o passado, para a Inglaterra dos anos 1328. A primeira pessoa que ele encontra é um bêbado chamado Nolte. Embora ele esteja claramente vestindo roupas antigas, Jamal pensa que ele é um trabalhador fantasiado. Ignorando o homem, ele segue para a cidade e se depara com um castelo massivo, que para ele é a principal atração do Mundo do Castelo. Ele tenta entrar, mas é impedido pelos guardas. Eles perguntam de onde ele é, ao que ele responde Normandia. Jamal quer dizer Normandia de Los Angeles, mas os guardas assumem que ele é um mouro francês que eles estavam esperando vir na próxima semana. Eles o deixam entrar e Jamal é apresentado a um mercado movimentado, onde todos estão vestindo roupas dos anos 1300. Ele está impressionado com a precisão do parque temático, ainda sem saber que viajou no tempo. De repente, seus olhos pousam em uma garota linda chamada Vitória. Jamal se aproxima dela para dar seu tiro, mas eles são interrompidos pelo cruel comandante-geral Percival. Ele age como se possuísse todas as mulheres da cidade só porque é um guarda real. Portanto, seu ego é ferido quando ele fica um pouco perto demais de Victoria e Jamal o impede. Ele ameaça reclamar com o gerente sobre a má conduta. Percival saca sua espada contra ele, mas Jamal pensa que é falsa e surpreende a todos com sua bravura. Após isso, ele conhece um estranho que o leva ao rei a pedido deste. O rei organizou um casamento entre sua filha Regina e o duque de Normandia. Ele pensa que Jamal é um mensageiro e pergunta quando o duque vai chegar. Um Jamal confuso entra na brincadeira e nomeia aleatoriamente uma data. Mais tarde naquele dia, ele é levado para fora para testemunhar uma execução. Ele está empolgado pensando que são apenas atores entrando no clima. A execução vai bem, mas quando Jamal pega a cabeça decapitada de um rebelde, seu mundo muda. Ele fica tão chocado que desmaia sem dizer uma palavra. Quando Jamal acorda, ele se encontra em seu quarto com Victoria. Ele está usando o medalhão que encontrou no fosso, o que faz com que ela acredite que ele é um dos povos dela. Ela mostra a ele o medalhão dela, que é semelhante ao dele. Acontece que o medalhão é um símbolo dos rebeldes, que estão cansados do sistema de julgamento cruel do rei. Ele destronou a ex-rainha injustamente e arrasta para cima muitos inocentes por criticarem seu governo. O grupo de rebeldes quer tirá-lo do reino e trazer a ex-rainha de volta ao poder. Ainda confuso, Jamal pergunta a ela que data é hoje e descobre que é 1328 d.C. Ele se assusta e quer voltar para seu próprio tempo, mas não sabe como. Eles são então interrompidos por um guarda que os convida para uma aventura de equitação. Devido à falta de conhecimento de Jamal sobre cavalos, ele diverte a todos com sua técnica de montaria. Até o rei se diverte com o espetáculo e depois o convida para um jantar real naquela noite. A festa está monótona, então Jamal a anima dançando como costumava fazer no futuro. Todos se juntam a ele e ela se torna a festa mais animada que o palácio já realizou. No meio dela, a princesa Regina puxa Jamal de lado e planta à força um beijo em seus lábios. Ela estava paquerando ele desde sua chegada, mas estava com medo de se aproximar dele na frente de seu pai. Percival o pega em flagrante e fica enfurecido com a audácia do recém-chegado. Ao mesmo tempo, dois rebeldes estão a segundos de atacar o rei. Jamal se pendura no lustre e cai sobre o rei, ironicamente salvando-o dos rebeldes. Quando a situação se acalma, Percival é repreendido por não fazer seu trabalho adequadamente, enquanto Jamal é elogiado e feito chefe de segurança. Percival se afoga em ciúmes e raiva, mas ele é obrigado a se conter diante da decisão do rei. Sendo chefe de segurança, Jamal recebe um monte de responsabilidades.
ele apresenta sua ideia de reconstruir a abertura para o castelo com sua cabeça, que ele argumenta que manterá os inimigos afastados. Antes que o plano seja implementado, o rei o chama para uma tarefa mais importante. Um fazendeiro foi encontrado roubando um nabo do jardim real, embora fosse para alimentar sua família faminta. Ele é ordenado a ser executado por seu crime. Além disso, uma vez que Jamal é o chefe de segurança, ele é o responsável por cuidar da execução. Quando o rei sai, ele deixa o pobre fazendeiro ir e até lhe dá algum dinheiro para comida. À noite, Jamal pede para ser apresentado à melhor camareira para seu entretenimento. Ele escolhe Victoria e a leva sozinho para seu quarto com a desculpa de dormir com ela. Victoria ainda o quer como um ativo para o grupo rebelde e o ajuda a arrasta para cima o rei. No entanto, depois de ver que o rei arrasta para cima as pessoas por vegetais, Jamal não está mais interessado em se rebelar. Victoria fica decepcionada, mas ele argumenta que ele não é o homem para o trabalho. Ela o chama de covarde e sai. À meia-noite, uma mulher entra no quarto de Jamal e faz amor com ele. Ele acha que é Victoria e não protesta. Na manhã seguinte, o verdadeiro mensageiro da Normandia chega e o rei descobre que Jamal mentiu para eles. Ele, o mensageiro e os guardas invadem o quarto de Jamal e o encontram nu com a princesa Regina ao lado. Percival o acusa de ter deflorado à força a princesa. Jamal argumenta que alguém já havia chegado à flor da princesa antes dele, mas ninguém escuta. O mensageiro cancela o casamento porque Regina não é mais apta a ser uma duquesa. Como resultado do caos, Jamal é jogado na masmorra e arrasta para cima com os dois rebeldes que tentaram arrasta para cima o rei. Na masmorra, Jamal faz amizade com os rebeldes que já aceitaram sua morte. Eles lhe contam a história do Cavaleiro Negro, um guerreiro revolucionário. Acredita-se que o cavaleiro não pudesse ser subornado com todo o dinheiro do mundo e lutaria vigorosamente pela justiça. Em uma das batalhas, ele foi engolido inteiro por um dragão. No entanto, com a ajuda de uma espada de ouro, ele se cortou da barriga e matou a fera. Após o incidente, ele podia até mesmo respirar fogo como um dragão em si. No dia seguinte, o trio é trazido diante da multidão para ser executado. Em um momento de pânico, Jamal diz às pessoas que é um mago do futuro que tem o poder de queimar todos eles. Ele tenta provar seu ponto usando um isqueiro, mas não funciona. Quando está a segundos de ser decapitado, o carrasco começa a se engasgar com uma maçã. Isso faz com que a multidão acredite que ele lançou um feitiço de morte sobre ele. Jamal vai com o equívoco e finge fazer o mesmo com a multidão. De repente, um incêndio começa nas proximidades, provando seu poder aos plebeus, mas na realidade, os rebeldes estão atirando flechas flamejantes de fora do castelo para salvar seu povo. No final, Jamal e os outros escapam do castelo com a ajuda de Victoria. Jamal também encontra o bêbado chamado Nolte a cavalo e descobre que ele costumava ser o cavaleiro da ex-rainha. Ele foi um dos maiores guerreiros do reino antes que o rei destronasse a rainha e o expulsasse também. Ele acabou se tornando um alcoólatra, mas em algum lugar dentro de todos sabem que o lutador dentro dele ainda está vivo. Depois de passar algum tempo com o grupo rebelde, Jamal percebe a gravidade da situação e decide ajudá-los a destronar o rei. Enquanto na floresta, ele percebe 3 homens incomodando Nolte sem motivo. Ele ajuda o cara, mas é pego pelos bandidos. Nolte sai de sua concha e luta contra os valentões para libertar Jamal. Ele agora está motivado a parar de beber e ajudar o grupo em seu propósito. Os dois então retornam ao assentamento e o encontram em ruínas. Acontece que Percival e suas tropas o destruíram e sequestraram Victoria. Todos perdem a esperança de vencer essa luta quando a ex-rainha se revela. Ela revela que estava com eles o tempo todo, ajudando-os das sombras. Nos próximos dias, o grupo se prepara para planejar um ataque melhor. Jamal, que tem o conhecimento do futuro, ensina-lhes táticas usadas no futebol americano e na luta livre profissional. Isso dá aos rebeldes desarmados um meio de batalhar quando chega a hora. Ele mesmo aprende algumas técnicas básicas de esgrima com Nolte. Então, o dia do ataque finalmente chega. O grupo se prepara para lutar com suas vidas. Nolte os lidera até o castelo, mas em apenas alguns minutos, eles estão completamente cercados por guardas sob a ordem de Percival. Eles são superados em número e empurrados de volta.
Então, para surpresa de todos, o campo de batalha é invadido pelo próprio Cavaleiro Negro. Ele faz uma entrada grandiosa, instando os guardas a fugirem dele. Não apenas isso, mas ele também respira fogo pela boca. Os rebeldes finalmente pensam que estão prestes a vencer, mas isso é até o Cavaleiro Negro cair do cavalo, revelando que ele não é outro senão Jamal. Percival está prestes a acabar com sua vida quando Nolte vem em seu socorro e luta contra o guarda. Após isso, uma feroz batalha se desenrola entre as duas partes. Usando as técnicas que Jamal ensinou a eles, os plebeus conseguem enganar e derrotar muitos guardas. No meio da batalha, o rei corre até Percival e implora para ele levá-lo para a segurança. Percival o vê como um líder fraco e indigno. Portanto, quando o rei tenta dar-lhe uma ordem, ele, por sua vez, ordena que ele cale a boca e o empurra para fora do castelo no modo. A luta parece estar mudando para o lado dos rebeldes, até que Percival atira um arco longo em Nolte e o fere gravemente. Depois disso, ele faz Victoria refém. Jamal corre para o resgate dela e usa a técnica ensinada por Nolte para lutar. Percival está surpreso e faz o seu melhor para manter sua posição, mas no final, Jamal vence e consegue resgatar Victoria. Enquanto ele a está levantando, Percival se levanta novamente, se preparando para matar Jamal de uma vez por todas. No entanto, ele é morto a tiros por Nolte, que ainda está vivo no campo de batalha. No final, os rebeldes se tornam os vitoriosos e Jamal se transforma no herói de todos. Algumas semanas depois, é hora de ele voltar para casa. Ele se despede de Victoria com um último beijo antes de partir. A rainha o premia como o Cavaleiro Negro do reino, lisonjeiro, racista, mas lisonjeiro. Um tempo depois, Jamal acorda de volta nos anos 2000, cercado por um paramédico e seus colegas do parque temático. Eles revelam que ele se afogou no fosso e foi salvo, mas ficou inconsciente desde então. A maneira racional de descrever sua experiência seria chamá-la de sonho, mas Jamal sabe que não foi isso. Antes de ele ter ido para o passado, ele queria deixar seu emprego para se transferir para o parque temático do castelo, onde ele poderia ganhar mais dinheiro. Mas agora, sua atitude mudou, porque ele sabe quase tudo sobre o mundo medieval. Ele oferece suas ideias ao proprietário e faz com que o parque temático seja mais temático. Essa é a atitude corporativa, Jamal. Torna-se um enorme sucesso que ofusca a abertura do mundo do castelo. 6 semanas depois, Jamal está dando um passeio no parque quando se depara com uma mulher chamada Nicole, que se parece exatamente com Victoria. Nicole comenta que ele parece familiar e os dois começam uma conversa. Eles sentem as faíscas entre eles, mas Nicole tem que sair por causa de seu sobrinho. De repente, Jamal se lembra de pedir o número dela e corre atrás dela, mas enquanto tenta alcançá-la, ele cai no fosso novamente. Desta vez, ele acorda no Coliseu da Roma Antiga, prestes a ser devorado por leões. Chegamos ao fim do recap do filme Loucuras na Idade Média. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.